Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí no dia 30 de novembro, último dia do mês. Amanhã, gente, já começa dezembro, que loucura! Bom, eu amo dezembro, né? Amo Natal, amo essa atmosfera. Então, para mim, é a melhor época do ano. E isso não nos impede de estarmos aqui gerando conteúdo, né? Hoje já recebemos autores, já fizemos bate-papo e esse ritmo vai continuar até umas 11h30, 11 horas. Então tem muita coisa boa passando por aqui no dia de hoje. Para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai conversar agora sobre um assunto muito importante e relacionado à saúde mental. Quem vai trocar uma ideia com a gente é a psicóloga Natália Weber. Ela que super topou conversar sobre depressão. A gente sabe que depressão é uma doença que vem assolando milhões de pessoas no mundo todo, não escolhe classe social, não escolhe raça, gênero, cor, nada disso. Que quando a depressão pega, já era, né? Ou a gente trata e pede ajuda, ou a gente sucumbe. Então, a psicóloga Natália vai estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então, já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Whindersson, Thaís, Roberto, aqui no Kauai também, que coisa boa. Enquanto a nossa psicóloga não entra, vamos conhecer um pouquinho? A Natália, no Instagram dela, já vou falar aqui o Instagram dela, mas no decorrer da entrevista a gente vai falar outras vezes, tá? @terapia que abraça. Então já corre lá, já segue a Natália para que vocês possam conhecer o trabalho dela. E ela colocou uma frase bem legal ali logo no perfil, né? Ensino mulheres a equilibrar suas emoções e a lidar com a exaustão emocional. Olha que importante essa frase, como ela é impactante, né? A Natália, ela é psicóloga, ela atua atendendo mulheres com sintomas depressivos, esgotadas emocionalmente, e as sessões são tanto de terapia online quanto presencial. E ela também tem e-book aí publicado, né? 5 dicas práticas para lidar com a depressão. Nossa, que bacana, a gente vai falar sobre esse livro também. Vamos ver se ela entrou aqui para a gente começar. Ainda não. Não sei se é a primeira entrevista dela, se ela tá meio perdida. Mas se ela tiver, a gente já ajuda ela a entrar aqui, né? O arroba dela é terapia que abraça. Ah, ela entrou aqui, ó, que maravilha. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, Monique? Você tá me vendo, querida?
Tô te vendo e tô te ouvindo muito bem também. E você também? Eu não tô te vendo, só te ouvindo. Ué, Não, mas não se preocupa não que isso é bug do Instagram, mas não se preocupe porque a entrevista, quando for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Já abri aqui no computador, já tô vendo seu rostinho meio que atrasado, mas estou tá, vendo, então tá tudo certo, tá? tá certo. Querida, bem-vinda e muitíssimo obrigada pelo seu tempo e a sua disponibilidade de trocar uma ideia com a gente sobre um assunto que é tão importante e que a gente está vendo que cada vez mais a gente precisa bater nessa tecla sobre saúde mental, autocuidado, entre outras coisas. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você por me convidar, poder ter um tempo, né, para a gente discutir esse tema, pela Sim. oportunidade. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Rio Alegre. Grande do Sul, Porto Alegre. Recebi uma galera essa semana de Porto Alegre. Que coisa boa! Você conhece o Rio? O Rio não, menina. Sou louca para conhecer. Está convidadíssima! Venha Coisa para o Rio, boa. que a gente toma uma água de coco ali na orla de Copacabana, tá? Na beira da praia, só se for, Monique. Coisa boa. Exatamente! Ah, que delícia! Agora, ô, Natália, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, sobre depressão, saúde mental e etc., eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, sua área de atuação, sobre sua formação, para que a gente possa ir conhecer um pouquinho você. Tá bem. Então, pessoal, meu nome é Natália Weber, eu sou gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Me formei pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e passei um tempo em São Paulo. Passei 6 anos em São Paulo, logo depois da formatura. E lá acabei fazendo algumas especializações, né? Uma em psicoterapia breve, que é um tipo de terapia focada na resolução de um problema, né? Depois desses 6 anos, eu voltei aqui para a terra de origem e passei pela área hospitalar, que foi aonde eu me vi assim, olha, bastante cansada, exausta, esgotada. Foi um ano antes da pandemia. E logo depois do hospital, começou a pandemia, eu comecei a falar muito de depressão no Instagram, nas redes sociais, né? E foi aí que nasceu a terapia que abraça, porque a gente podia antes abraçar os nossos pacientes e na pandemia agora já não podia se tocar, então eu sentia muito essa troca, né? Exatamente. A pandemia foi um divisor de águas muito grande, né? Foi Para muito. diversas profissões e para vários profissionais. Esse terapia que abraça, ô Natália, é um projeto que você criou, é algo que já existia, é um grupo ou é realmente só um nome ali para que seja usado para chamar e evidenciar o tratamento? É a minha marca, né? É como eu quero ser vista, né? Como eu trato os meus pacientes, né? Como que a terapia seja para eles, para elas, na verdade, porque é o público feminino, né? Que a terapia seja um abraço, que elas se sintam acolhidas, entendidas, né? Na sua dor. Entendi.
Hoje você trabalha somente com mulheres ou homens também? Somente com mulheres a partir dos 30 anos, né? Mais ou menos, com sintomas depressivos, com burnout, não é? Com tudo que lembra, né? Assim, esse esgotamento emocional. A própria ansiedade também traz um pouco disso, né? Que a pessoa tá num nível de ansiedade tão extremo que ela já não tá mais enérgica, ela tá sem energia, ela tá cansada, né? Exatamente. Agora, você escolheu justamente, né, a depressão. E Uhum. esse é um assunto, é um ponto aí que a gente vem falando, evidenciando, mostrando que a depressão é uma doença, que ela precisa ser tratada, que as pessoas precisam buscar por ajuda profissional. E existem várias formas de você identificar, enfim, engloba um monte de coisa. Por que que você escolheu esse tema para que a gente pudesse conversar durante a live? Pela importância que ele tem, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma média de 11 milhões ou bilhões, eu não sou muito boa com números de humanas, né? Então, mas eu acho que era por volta de 11 bilhões de pessoas em depressão no mundo, certo? Então é um tema relevante. A depressão ela é muito confundida com preguiça, né? E não é. A depressão é uma doença mental e ela deve ser vista como uma doença mental, né? Que tem tratamento, né? Não é um jeito de ser da pessoa, ela está assim por N Sim. fatores. Pois é, você falou um negócio muito importante aí. A depressão, ela não é preguiça e ela não é frescura. Quantas vezes uma pessoa com depressão escuta de alguém: ah, deixa de frescura, levanta Uhum. dessa cama, o dia Uhum. tá lindo, vai viver. Uhum. Como que isso não ajuda em nada a pessoa e como as pessoas lidam com com um outro, né, numa situação dessa. Hoje, você acha que a gente tem aí mais homens ou mais mulheres com depressão, ô Natália? Olha, as mulheres são as que mais adoecem emocionalmente, né? E acho que até fisicamente, né? Algumas doenças aí, a gente tem o ciclo menstrual, né? Então a gente foi contemplada com os problemas de saúde como um todo, né? E a depressão acaba trazendo muitas dificuldades, né? No trabalho, nos relacionamentos, na própria saúde, né? Porque quando você está em depressão, Monique, a gente perde além de perder o prazer nas coisas, né? A gente perde a vontade de fazer as coisas, perde o senso de, vou fazer tal coisa, e não tem mais objetivo na vida. Tudo é um marasmo, né? Além disso, ela perde também essa o autocuidado, né? Ela deixa de lavar o cabelo, por exemplo, né? Deixa de escovar os dentes. E aí você vai passando, vai para o trabalho do jeito que for, sabe? Perde o quero me arrumar para mim, né? As coisas ficam mais no preto e branco, né? São pequenos sinais diários que vão acontecendo e sinalizando. Souza está aqui. As mulheres têm o bônus da depressão pós-parto também. Pois é, Também. essa depressão pós-parto, ela é igual à depressão, por exemplo, de uma pessoa que
não pariu? O que eu sei sobre a depressão pós-parto, tá? Os nossos hormônios favorecem. Se a mulher já tinha uma predisposição a ter depressão, mas vamos supor que ela nunca chegou a ter um episódio depressivo e cair na depressão antes, em função das circunstâncias do pós-parto, né, como chama? Depois que você pare, aqueles 40 dias, né, que você tá com o bebê, que seu corpo tá mudando, tudo isso acontece uma mudança hormonal muito grande na mulher. Puerpério, isso mesmo. E aí, quando isso acontece, esses hormônios todos estão interligados com os hormônios da felicidade, do prazer, e tá tudo meio bagunçado. Então, o corpo da mulher muda, o ambiente dela muda, se ela tem rede de apoio ou não, se ela desejou essa criança ou não. Então, assim, é uma soma de fatores, né? Tanto biologicamente do corpo, como do ambiente. Tem outros fatores aí na depressão pós-parto que é bastante diferente em quem ali já está no começo ou em tratamento. É diferente, É diferente. Agora, sim. Agora, eu tô dando uma olhada aqui no teu perfil e tem muita coisa interessante voltada para o tema. E tem uma pergunta aqui incrível que você coloca para os teus seguidores, que é o seguinte: por que é tão difícil sair da cama quando se está em depressão? Primeiro, que é o lugar onde a pessoa se sente mais confortável, digamos assim, mais protegida, né? Com menos energia para gastar, né? Você tá na cama, você fica na cama, aí fica no celular e fica passando, né? Você acaba se rendendo a isso, né? Às vezes pode ser porque dormir, né? Algumas mulheres em depressão acabam ficando mais na cama porque elas podem dormir, né? Coisa que às vezes na depressão o que oscila, né? O sono pode oscilar tanto para insônia como para uma hipersônia, que é dormir em excesso, né? Então é como se ela mesmo sem sono, ela sente vontade de dormir, né? Ou pode ter vontade de dormir de qualquer maneira, com sono também, né? É uma desregulação biológica, né? Então, esse sono também, psicologicamente, é uma fuga, né? De enfrentar as coisas do trabalho, da casa, da família, né? Porque tudo isso custa muita energia, Monique. E quando você está em depressão, você sente falta de energia. A depressão é uma doença da energia. É verdade. A pessoa, o desânimo, o não sair de casa, o isolamento, a mudança na rotina de coisas que gostam e passam a não fazer mais. Tem uma série de fatores aí que levam uma pessoa a não querer sair da cama de fato quando está nesse estágio depressivo. Agora, Natália, quais são as coisas, né, que você até botou aqui na sua página, as coisas que a depressão faz com você e você nem percebe. Você citou aí, por exemplo, lavar o cabelo. A mulher que deixa de lavar o cabelo, ela já está sinalizando que tem alguma coisa de errado. Uma semana sem lavar o cabelo, tá fadigada, enfim, ela começa a sentir as mudanças e quem está ao redor
também começa a perceber. Então, que coisas são essas que você citaria que a depressão faz com uma pessoa no dia a dia? No dia a dia, são esses pequenos detalhes que você vai deixando de fazer, deixando de arrumar a casa, deixando de cuidar de você, deixando de cuidar dos seus pets, né? Deixando de se aproximar das pessoas, de ter as trocas sociais, né? Ou mesmo de conversar com familiares, né? Ah, não quero falar com minha mãe agora, né? Não tô afim de falar agora. Você vai se isolando sem perceber, e na verdade o que mais você precisa na depressão é socializar, é essa troca, é ir pro mundo, ir para lugares onde você se sente bem, pegar sol, é muito importante. Então, a depressão, assim, no cotidiano, ela acaba trazendo esses detalhes, assim, que você deixa de fazer as coisas que você gostava de fazer, por exemplo, né? Exatamente. Por isso que é sempre importante ficar atento a esses sinais, gente. Por favor. Agora, a gente fala muito sobre a busca por ajuda de profissionais quando os sintomas já começam ali a aparecer. Estou cansada, não quero sair de casa, estou me sentindo, estou tendo pensamentos ruins e tal. Quando que uma pessoa precisa buscar essa ajuda? Qual é o momento em que ela fala, eu preciso procurar ajuda, senão vai ser ladeira abaixo? Que momento é esse que ela busca por ajuda? Sabe quando você não se reconhece mais? Sabe quando você as coisas perdem a graça? Que você deixa de fazer coisas que antes você gostava de fazer? Que inclusive você assistia uma série que gostava muito, e aí de repente essa série também já não brilha mais, sabe? São assim coisas que você não se reconhece mais, porque a depressão, Monique, na verdade, assim, ó, ela pode trazer tristeza, mas ela pode trazer também um sentimento de vazio, de um tanto faz, de um pode ser, sabe? Pode trazer também irritabilidade, né? Isso também pode acontecer. São várias questões, né? Agora, não é somente uma pessoa que está passando por um quadro depressivo que precisa buscar ajuda. Por exemplo, a gente acha muitas vezes que a gente está muito bem, porque a gente trabalha, porque a gente sai, porque a gente não sei o quê, e esquece de cuidar da saúde mental, porque a princípio está tudo muito bem. E de repente toma um baque, e esse baque é tão forte que derruba essa pessoa que ontem estava bem, entre aspas. Ô, Natália, por que fazer terapia antes de cair num quadro depressivo, de ansiedade, enfim, de começar esse processo terapêutico por estar dentro do poço é importante? Antes de entrar no poço, né? Pois é, exatamente. A terapia ajuda você a entender os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Esses três estão interligados. Você pensa em alguma coisa que te traz uma tristeza, por exemplo, e faz você evitar procurar alguém, por exemplo. Você sente, traz uma memória na sua mente de algo muito feliz que você viveu,
você sente alegria por um breve momento, né? Mas aí você diz, isso é coisa do passado, tô pensando tudo na depressão, né? Aquilo é, né? As pessoas, na verdade, estavam fazendo para me agradar, né? Tem esses pensamentos na depressão. Então, é importante você aprender a analisar os seus pensamentos e regular as suas emoções. Quando você começa a terapia, você começa a entender como que funciona os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, né? Você começa a entender que não é você que pensa assim, é a depressão que faz você olhar só para os lados negativos das coisas. É a depressão que faz olhar para você e se desgostar. É a depressão que faz olhar para você e desvalorizar as suas conquistas. Então, na terapia, se você tinha já um padrão assim de pensamento, né, de desvalor, né, de as pessoas não gostam de mim, de eu sou incapaz de realizar as coisas, eu não vou conseguir, tudo isso quando passa pela nossa mente, na terapia você descobre que é uma forma de viver o mundo, de olhar para o mundo, para si mesmo e para as pessoas, né? Então é uma visão negativa de si, do mundo e das pessoas como um todo. Então, quer dizer, a gente tem que usar a terapia como prevenção. Pode ser isso? Ou eu estou equivocada? Claro, com certeza. Como um autoconhecimento, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui. O volume de informação de mídia na TV, internet, que recebemos diariamente, pode ser fatores que levam a pessoa à depressão? Pode reforçar a negatividade, né? Se você já tá triste, se você já tá cabisbaixo, se você já tá desgostoso da vida que você leva, e aí você só assiste coisas ruins, óbvio que você também vai ficar ruim, né? TV aberta hoje em dia é só desgraça, né? Qual é o clima de alegria que você vai ficar ao saber que fulano de tal foi preso e houve tiroteio e não sei aonde, né? A sua energia vai vibrar conforme essa notícia, né? Exatamente. Por isso que essa desintoxicação das mídias também é importantíssimo para a saúde mental. Você acordar e ligar uma televisão e essa televisão despejar em cima de você um monte de informações trágicas, seja de manhã, seja à tarde ou à noite, é assim, é alucinante. Porque fulano morreu, porque ciclano foi estuprado, porque não sei o que matou, porque, gente, desintoxica um pouco. Porque todas essas informações, rede social, internet, jornal, procura ler um livro, procura ver uma série, algo que agregue, que use para a sua saúde mental uma forma positiva de você ver as coisas. Porque senão daqui a pouco você está assim, ai, fulano matou ciclano naquele... Você nem conhece a pessoa, mas aquela informação que chegou a você está te desanimando, te deixando triste. Daqui a pouco você passa a não acreditar nas pessoas, no mundo, que o mundo é caótico e nananã, e isso vai afetando a saúde mental. Daqui E a pouco tá com... você Fala, pode falar. Natália, desculpa. Você que Pode já falar. está chorosa e sensível, aí vai ver essas notícias ruins, óbvio que vai fazer mal. Claro, a causa da depressão, ela é
biológica e psicológica. Mas essas coisas reforçam, né, esse sentimento ruim da depressão. Exatamente. Agora, Natália, como é que você, por exemplo, como profissional, dentro do seu atendimento online ou presencial, aborda um novo paciente, ou um paciente que esteja passando por esse quadro depressivo e busca por você para um tratamento? Certo. Então, inicialmente, a gente faz uma avaliação. Que nem você vai no médico e você faz alguns exames, né? Ele solicita alguns exames de sangue, de imagem para você fazer. A gente também faz. Só que a nossa análise é através do que você pensa, do seu comportamento e dos seus sentimentos. Então, a gente vai ver quais padrões estão se repetindo, né? Como que essa mulher se reconhece hoje, no presente? Qual é a história de vida dessa mulher? Da onde ela veio? Como que era a família dela? Né? Como que ela se criou? Como que foi a escola? A gente vai construindo como se deu a personalidade. E aí, para entender como tudo isso funciona, a gente faz essa primeira avaliação. Depois, a gente faz uma psicoeducação, que vamos entender sobre a depressão, certo? Então, não é você que está triste, ok? Você pode ter alguns motivos para estar triste, mas a tristeza é um sintoma de uma doença mental chamada depressão. Então, vamos entender como que funcionam os seus pensamentos. Tudo deu errado, ou por causa de algo que deu errado, você ficou tão triste que anulou aquelas coisas que deram certo. E esse é o olhar da depressão. Faz você só olhar para o lado negativo, né? Então, por causa de um detalhe, às vezes as pessoas estão exigentes, né, consigo mesma, que tem altos padrões de exigência, né? Pega um detalhe. Eu tirei 9,9 na prova, então eu fui muito mal. Porque eu deveria ter tirado 10. Então, esse é um padrão de exigência muito alto, né? Em que desvaloriza aquilo que você conquistou, né? E não faz o reconhecimento daquilo que você lutou. Então, na terapia, a gente passa por essa psicoeducação e depois a gente faz, Monique, o que é a terapia em si, que é como se fosse a reprogramação da mente, né? Que a gente chama de reestruturação psicológica, cognitiva. Cognitiva é do pensamento. Então, simplesmente você vai passar a pensar de uma forma diferente. Certo? Muito bem. Você tocou num ponto bom aí, que é o sintoma, né? A gente sabe que a depressão tem vários níveis e os sintomas podem parecer em determinados momentos muito parecidos, mas a gente tem um estágio de depressão que é avaliado como muito grave, né? Natália, como é que você avalia, por exemplo, justamente a gravidade dos sintomas de um paciente que está ali deprimido e que está procurando sair desse quadro depressivo? Quando a gente entra no assunto de suicídio, né, a gente está falando numa desistência da vida, né? E aí é onde mora o perigo, né? Então, quando, por exemplo, a mulher já não tem mais esperança e ela passa a ver a morte como uma possibilidade, isso é um sinal de perigo. Não é para chamar atenção, não é frescura.
A pessoa avisa, sim, ela dá sinais, sim, e a gente precisa conversar sobre isso. E precisa chamar também a família para abraçar essa causa. Né? Então, a gente trabalha com uma rede de apoio. Não é só nós, não é só a psicóloga, não é só o psiquiatra. É psicóloga, é psiquiatra, é enfermeira, é a família, é a amiga, é uma rede de apoio. A gente traz para perto. Sim, porque aí em alguns casos, né, gente, a gente precisa, inclusive, a gente, né, entre aspas, toda essa rede de apoio com uma avaliação profissional, não é o vizinho, não é a mamãe, não é o namorado ou a namorada, é uma avaliação profissional, inclusive na abordagem de remédio. Em alguns casos, o remédio ele precisa também fazer parte do tratamento. E aí, quando a gente fala de gravidade de depressão, pensamentos suicidas, tentativas, né? Às vezes aquele paciente já tentou se suicidar e não conseguiu, e enfim, tem toda ali uma pegada que é muito diferente daquela depressão que a pessoa tem momentaneamente e 6 meses, 8 meses, ela já consegue dar uma respirada. Ô, Natália, a depressão, ela é genética? Ela tem alguns marcadores genéticos. Ou seja, se sua mãe teve depressão, você tem a possibilidade de desenvolver. Vai depender de você ter esses marcadores genéticos e da vida, né? Das situações que você vive, que você viveu, né? Que você vai viver, que podem influenciar e a maneira como você vai lidar com isso, né? Exatamente. Agora, pessoas que têm depressão são pessoas mais afetivamente sensíveis, né? São pessoas muito que as emoções estão muito à flor da pele, né? É tristeza, é choro, é raiva. O luto, às vezes, deprime a pessoa. Né? Tem gente que... Aí a gente não pode confundir. Não é porque morreu seu pai, sua mãe, que você está em depressão. Você está passando pelo luto, né? Sim. Mas pode ser que o luto seja tão intenso para você que você desenvolva um episódio depressivo. Aí é importante avaliar. Por isso a gente faz essa avaliação, né? Por isso a gente, né, traz à tona esse histórico. Tá, mas alguma vez você já se sentiu assim, desesperançosa, triste, nesse tanto faz, nessa falta de energia, sem fazer as coisas que você gosta, se isolando? Se isso já aconteceu, existe a possibilidade de acontecer de novo no luto também, né? Não é regra, mas pode acontecer. Muito bem. A gente estava falando anteriormente, né, sobre essa depressão pós-parto, que é diferente, os sintomas e etc. Quando a gente fala de depressão numa mulher com menopausa, essa depressão também é diferenciada ou não tem nada a ver, Natália? Tem a ver, sim, em função das alterações hormonais de novo, né? Porque a mulher em menopausa, ela tem essas transformações hormonais. E todos esses hormônios envolvidos no nosso ciclo menstrual, eles também estão envolvidos com os hormônios do prazer, da satisfação, da felicidade, que são
a conhecida dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, assim, quando o corpo começa a ter essas transformações, na adolescência também tem isso, né? Quando o corpo começa a ter essas transformações biológicas, hormonais, é um gatilho para desenvolver a depressão. E mulheres que estão passando por essa fase também, Monique, elas passam por uma questão feminina, que é o fato delas não serem mais reprodutoras, né? Isso pode ter impacto ou não nelas, né? Não é regra, mas de fato elas começam a repensar a sua vida, o casamento, se elas foram boas mães, se elas tiveram ou não filhos, né? Então, assim, o corpo da mulher já não é mais o mesmo da juventude, ela ganha peso, ela perde força, massa muscular, tudo isso ocorre. Então, é uma mudança muito grande que pode ser gatilho para a depressão, né? Mas, de novo, não é regra, né? Pode acontecer. Muito bem. Então, cuidado, o autocuidado é muito importante. Fiquem sempre atentas, por favor. Procurem ajuda profissional, tá, gente? E não confunda, né? Aquele cansaço de trabalhar o dia inteiro, aquele desânimo, às vezes, da semana, com depressão. E para prevenir, busquem profissionais também. Isso. Tudo a gente precisa de ajuda. Agora, ô Natália, quais são aí os mitos e as verdades sobre a depressão? Olha, acho que o mito mais comum é que a depressão é preguiça, né? Assim, a pessoa se mostra sem energia e na volta, por exemplo, no trabalho, ela cai com o rendimento no trabalho e aí a trabalhadora já não rende mais como antes. Ela pode estar passando por problemas emocionais, né? Um transtorno mental chamado depressão. Óbvio que vai cair o rendimento, ela tá sem energia, ela tá cansada, ela tá triste, ela tá sem satisfação nas atividades que antes eram um motivo de alegria para ela, de prazer, gostava de fazer o que ela fazia. Agora saturou, parece que não faz mais sentido, né? Então a preguiça é muitas vezes confundida com depressão. Preguiça dá e passa, né? Quantas vezes a gente não procrastina uma atividade, né? Aí você fica ali 2 horas para fazer alguma coisa que você tem que fazer que você leva 10 minutos. É uma preguiça, né? Agora, a depressão não, ela vem com alguns marcadores, né? Principalmente essa perda de energia e a perda de prazer nas coisas que antes eram prazerosas. Muito bem. Eu vi aqui que o esgotamento emocional, né? Isso está cada vez mais comum. As pessoas estão esgotadas emocionalmente. A gente pode dizer que esse esgotamento emocional ele leva à depressão ou ele é um sintoma da depressão? Ele pode ser um sintoma da depressão, né? O esgotamento emocional, às vezes, sabe aquela. Agora, na boca dos adolescentes, minha bateria social acabou? Sim. Esse é o esgotamento emocional. Não tô afim de sair, não quero falar com ninguém, não aguento mais atender cliente. Isso é um esgotamento emocional. Você não consegue mais socializar, você não consegue mais sentir prazer, nem em casa, porque em casa você sente falta de alguma coisa que você não pode ter, porque em casa você está insatisfeita, porque em casa tem o trabalho da mulher para fazer, porque em casa tem os filhos. Então, nem em casa você descansa. No trabalho, às vezes você tem responsabilidade de 2, 3
funcionários, sobrecarregado, né? Você não recebe pelo valor que você tem assinado na carteira, né? Só você faz outras funções. Então, é uma soma de coisas que vão levando você ao esgotamento emocional. Mas o esgotamento emocional, ele pode servir para depressão, pode servir para ansiedade, ele pode servir para burnout. Isso é tema para outra live também, né, Monique? Com certeza. Só a ansiedade dá uma live toda. E o burnout, ele é, vamos dizer assim, a soma da depressão com a ansiedade, né? Porque é o esgotamento emocional na área profissional, né? Exatamente. Aliás, foi até interessante você apontar isso, porque foi ontem que eu recebi aqui o Felipe, um psicólogo, falando justamente sobre a síndrome de burnout. E foi realmente uma live muito agregadora, porque poucas pessoas ainda falam sobre essa síndrome, mesmo que apresentem os sintomas e cheguem ali no colapso. Então, a gente tem que sim falar sobre esses assuntos para que as pessoas estejam conscientes para procurar ajuda profissional. Não colapsem, gente. Não esperem dar o colapso emocional para procurar ajuda. Previnam-se sempre, porque é bom, tá? Isso. Agora, Natália, você também tem um livro, né? É um e-book, né? Que maravilha! É um e-book com leitura muito simples, bem do dia a dia, com atividades práticas para você fazer, para ajudar você a sair da depressão. Coisas que você pode fazer em casa, com as coisas que você tem. Não precisa necessariamente você comprar, adquirir coisas, né? Coisas que não gastam muita energia, porque esse é um problema, né? Se vai te custar muita energia, você já não quer. Então, na depressão, a gente trabalha com baby steps, né? Vamos um passo por vez. Só que vai exigir de você um pouco do comportamento, que é vou fazer mesmo sem vontade. Então, a gente começa com coisas que você gostava de fazer. Por exemplo, se é importante para você fazer a unha, vamos fazer a unha. Certo? Então, são esses pequenos resgates do seu eu, sabe? Trazer de volta quem era você antes da depressão. Então, esse e-book tem essas dicas práticas, né? Para você que ajudam você a sair dessa depressão. Oh, que maravilha! O nome do e-book, gente, é 5 dicas práticas para lidar com a depressão. Quem quiser adquirir ele, como é que consegue? Tá na Amazon? Tá no link da minha bio. Você entra ali no Linktree e aí ali dentro você vai ser encaminhado para a página. Aceito o Pix, aceito o cartão, quantas vezes você quiser fazer. Vou botar aqui para vocês, tá, gente? Espera aí. Eu vou copiar aqui e colei. Pronto. Mas, por favor, quem quiser, vai lá no Instagram da nossa psicóloga, a Natália, @terapia que abraça. Abraca, tá? Porque eu não tenho C cedilha. Isso. Mas é terapia que abraca. Que aí tá lá a página da Natália. E ela, né, gerando conteúdo aí, numa página lindíssima, voltada para a saúde mental, depressão, com vários questionamentos, com lives com outras pessoas e vários pontos importantes. Como identificar se estou com depressão? Estou triste ou tenho depressão? Se o seu sonho é se livrar da depressão, leia esse post. Olha aí que interessante. Quanto tempo dura a terapia que abraça?
Pois é, boa pergunta. Existe, Natália, um tempo estimado para que a gente cure, trate um quadro depressivo? Não necessariamente. Por quê? A gente pode pensar que não é só a depressão. Existem coisas da sua personalidade, existem sintomas de outras doenças, transtorno do pânico, ansiedade. Então, a pessoa, às vezes, ela não vem crua. Ah, só depressão. Não. É uma caixinha de Pandora. Você começa a abrir, mulher, você vai longe. Então, na terapia, a gente tem o diagnóstico de depressão, a gente vai focar para melhorar esses sintomas, né? Para saber lidar com a depressão e poder sair desse quadro. Porém, a gente vai além disso. Na terapia, você vai se autoconhecer. Então, por isso você tem a melhora depois de algumas consultas. Aí não tem um número, não existe número certo, tá? A gente trabalha, eu trabalho com a terapia breve quando existe um objetivo muito específico. Por exemplo, vou me mudar para o exterior. Então, nós vamos trabalhar essa mudança de país. Que coisas vão ser implicadas nisso? Aí a gente pode trabalhar com algumas consultas com esse foco. Porém, a depressão ela traz outras coisas mais complexas, né? Que apenas esse objetivo mais de adaptação, digamos assim, certo? Então, não tem um número de consultas, né? Mas, conforme você vai melhorando, a gente vai trazendo e vai dando esse feedback e vamos conversando sobre a alta, né? Porque também não é vantagem para o profissional continuar fazendo uma terapia se existem, continuar preenchendo esse horário, né, com uma pessoa que já está bem. Não existe, né? Então, a ideia é, se você está melhor, a gente vai conversar sobre a alta. Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né? Que sempre que o assunto é abordado nas lives, eu gosto de mostrar, porque às vezes alguém não viu, alguém vai ver de novo, enfim. Que é justamente, gente, essa imagem aqui de um, de um cérebro, ó. O cérebro normal e o cérebro com depressão. O cérebro, né? A pessoa que não tem depressão e a pessoa que tem depressão. A gente fala de tratamento de um quadro depressivo, mas a gente não pode esquecer que também é químico, né? Isso. Química ou químico, né? Isso. A gente precisa entender que o cérebro também tem um papel importantíssimo no tratamento quando se tem o medicamento para agir. Então, tudo é químico aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa se completa com a outra. Exato. Então, tem essa diferença aí, porque para vocês entenderem que não é preguiça, que não é frescura, que existem coisas relacionadas com a parte do cérebro que funciona de forma química e as emoções. Tem que estar tudo conectado, gente. Não tem jeito, né? Agora, fala, Natália, eu tô te interrompendo, porque eu falo pra caramba. Não, estamos trocando, Monique, é isso É porque eu não tô mesmo. te vendo, eu fico agoniada. Essa química, ela é muito interessante, assim, porque, inclusive, a gente nota que a pessoa que está em depressão, ela fala mais devagar, você pergunta e ela fica pensando, geralmente a resposta é não sei, tu vê no brilho do olho que tá mais sumiu, sabe? Então, de fato, existe, vamos dizer assim, ó, que existe uma bagunça química ali que falta serotonina,
dopamina, então existem menos conexões, né? Eu tenho uma live bem legal, eu acho que eu já arquivei, na verdade, porque foi muito antigo, que era, vou fazer de novo com esse profissional, que era o que acontece no seu cérebro quando se está em depressão. Ele é um psiquiatra e ele explicou, né? Assim, claro, o conteúdo é mais denso, né? Porque é o olhar da medicina, mas é muito interessante porque existe assim tipo uma poda neuronal. Você perde, digamos assim, que você perde neurônios, você perde funções, a memória fica péssima, você não lembra de palavras, você custa a raciocinar onde é que eu deixei tal coisa. A ansiedade faz isso também. Mas na depressão, você fala mais devagar, você pensa, né? E às vezes fica também, Monique, com um tipo de pensamento que a gente chama de tipo uma ruminação, sabe? Que é por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo. É uma culpa que fica na sua mente o tempo todo, que você fica pensando naquilo, sabe? Então, é assim uma espécie de ruminação de pensamentos. Fulano disse isso para mim, né? Tudo é em volta de si, assim, é sobre mim, tudo é sobre mim. E muitas vezes não é, né? Olha que coisa, né, gente? Então, ó, já corre lá no Instagram da Natália, Terapia que Abraca, tá? Para vocês acompanharem todo o conteúdo. Agora, ó, Natália, para a gente fechar com chave de ouro. Aqui na sua página, tem 4 motivos para você fazer terapia. Nos dê pelo menos 2 motivos para que uma pessoa faça terapia. Tá. Sabe que tem motivos para se livrar dos sintomas, mas tem motivos para você adquirir coisas. Então, digamos assim, ó, se você começa a se conhecer, um dos motivos é o autoconhecimento. Você se conhecendo, você sabe aonde aperta o sapato. Então você já fica antenada e você previne essas quedas, previne erros, previne situações embaraçosas, previne uma série de coisas, né? Inclusive os sintomas depressivos. Você começa a se observar. Só que a pessoa que está na depressão, às vezes ela precisa do olhar do outro para se enxergar. Então, por isso é importante o autoconhecimento. Quando você faz terapia, você opa, eu não era assim, né? Então, e o outro motivo que eu diria que é algo que você conquista, eu diria que a terapia faz você vender mais, ganhar mais dinheiro, porque você entende melhor como que funciona o relacionamento, os processos na empresa, você para de ser tão autorreferente e começa a ter uma visão mais ampliada das coisas, mais ampliada do mundo. Então, é algo que vai somar para você, né? Digamos que a terapia faz você ganhar dinheiro, que você fica mais ligada nas emoções das outras pessoas, no comportamento das outras pessoas, no seu comportamento, nas suas emoções. Então, você ganha mais autoconfiança, ganha segurança, ganha autonomia, né? Sabe colocar ali um limite entre você e os outros, né? Quantas relações tóxicas aí a gente vê, né? Então, para se livrar dessas relações tóxicas e ir adiante, né? Tocar a sua vida como você deseja, você precisa se conhecer e aprender o que é seu, o que é do outro, né? Exatamente. Tá aí. Certo? Hã? Certo?
Com certeza! Eu vou marcar a Natália aqui na entrevista como colaboradora, Tá para que bom. vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá no @terapia que abraca, já segue ela, já manda direct, vê o conteúdo que ela gera. Tem muita coisa interessante na página da Natália e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. E não se esqueçam, procurem ajuda profissional. Isso. Natália, querida, só te agradecer por esse tempo, por esse Sempre. bate-papo incrível, dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto e eu só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Obrigada, Monique. Recebe meu abraço aí. Tô fazendo um abraço que eu sempre faço, tá bem? E boas energias que a gente possa se encontrar aí nesse mundo grande que é a internet, né? Que legal esse encontro. Muito obrigada. Ah, que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que aí o pessoal do Kawaii, vocês foram incríveis, todo mundo participando simultaneamente aqui. Muitíssimo obrigada. Natália, um beijo, Beijo. amor! Beijão.